Deus abençoe, meus irmãos, a paz e a graça de Cristo Jesus. Que Deus ilumine o coração de todos nós. A palavra de Deus, ela diz que se crê, verás a glória de Deus. Aliás, não é simplesmente a Bíblia que diz. Foi o próprio Jesus Cristo. Ele disse para Marta e Maria, quando Lázaro tinha morrido, há 4 dias já estava sepultado, e Jesus chegou na casa de Marta e Maria começou a dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: isso não veio para a morte, mas isso veio para a glória de Deus. E se crer, verás a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã que me assista agora. Talvez você está passando por um momento de enfermidade, de doença, de tristeza, de dor. E você diz assim: tudo acabou para mim. Não foi isso que Jesus falou para Marta e Maria. Jesus disse: isto não veio para o fim, para a morte, mas para a glória de Deus. E disse mais Jesus: se crês, verá a glória de Deus. Você que me assiste agora, não temas, acredite. Talvez você está no hospital, num leito de dor, tomando soro, tomando insulina. Talvez você está fazendo um hemodiálise, né? Para o seu rins poder circular sangue. Talvez o médico constatou que você está com uma doença que não tem cura. Com certeza, Marta e Maria também ouviu isso das pessoas daquela redondeza. Talvez ela ouviu isso também, como a viúva de Naim, que era viúva e tinha perdido seu único filho. E Jesus ia para a cidade de Naim, uma cidade deserta, talvez você não saiba disso, uma cidade deserta, pouca circulada, pouca movimentada, e Jesus ia para as bandas de lá, vinha a viúva de Naim, com a multidão chorando, desesperada, para sepultar o filho. E se deparou com quem? Com Jesus. Jesus olhou ali e disse assim: para aí, para esse enterro aí, para esse velório. Mulher, não chore. Mulher, não chore. E mandou colocar o esquife, que é o caixão, no chão. E disse para o morto: jovem, eu te mando, levanta-te. Será que esse Deus, ele passou? Esse Deus, ele sumiu, gente? Lógico que não. Lógico que não. E a Bíblia diz que o jovem se levantou. O jovem se levantou e a Bíblia diz que Jesus restaurou, restituiu a sua mãe. Mas era o jovem que estava morto. Mas quem estava sofrendo era a mãe dele. O jovem estava morto, mas a mãe dele estava sofrendo desesperada. Tinha perdido o marido e tinha terminado de perder o filho. Naim era uma cidade pouca visitada. Vamos supor que era uma cidade semelhante a Minasul, né, do Goiás. Por que eu digo Minasul? Porque Minasul é uma cidade que, se você chegar lá, para você sair de lá, você tem que voltar pela mesma estrada, pela mesma GO, porque não tem saída, só tem a entrada, a cidade só tem a entrada. Para você sair de lá, você tem que voltar pelo mesmo lugar. Era a cidade do amianto. Aliás, se você conhece Minasul, comente aqui abaixo, tá bom? Então, Naim era uma cidade semelhante a Minasul, né? No meu entendimento. Mas era o momento daquela mulher ter um encontro com Jesus. Precisou o filho daquela mulher morrer para ela ter um encontro com Jesus. E o jovem foi ressuscitado. Jesus chegou na porta do sepulcro e disse: Lázaro, sai para fora. Estava morto há 4 dias, já cheirava mal. E a Bíblia diz que ele saiu todo enfaixado. Jesus disse: tira as faixas dele. Porque ele tinha ressuscitado, mas estava algemado pelas faixas. Talvez você é dessa pessoa que está numa igreja, Jesus já até te ressuscitou, mas você está algemado com as faixas espirituais. As faixas impedem de você andar perfeitamente.
Já viu aquela pessoa que ora, jejuma, pede, faz isso, faz aquilo e não vê nada? Jesus já se manifestou na vida dela. Mas às vezes ela está enfaixada como Lázaro. Se Jesus ressuscitasse Lázaro e não mandasse Marta e Maria tirar aquelas faixas, não ia adiantar nada. Ele ia estar vivo, ele está ressuscitado, mas ele ia estar enfaixado, algemado pelas faixas. Talvez você é um evangélico, um crente, e vive algemado. Como aquela mulher que chegou até Jesus encurvada. Jesus libertou e disse, essa mulher vivia aprisionada por Satanás. Essa filha de Abraão, quando fala filha de Abraão, está falando uma filha de Deus. Então aquela mulher, tudo indica que ela era uma crente, uma evangélica. Eu não uso essa palavra crente evangélica, eu uso cristã. Aquela mulher era uma cristã, mas estava aprisionada. Ela estava aprisionada, estava presa por Satanás, disse Jesus. Que ela andava encurvada. Quantas pessoas não são presas de Satanás? Ora, jejuma. Mas sabe por que aquela mulher estava presa por Satanás? Talvez aquela mulher orava, jejuava, aquela mulher lutava, mas estava lá, né, aprisionada, encurvada. Já viu aquelas pessoas encurvadas que tem tipo um lombo nas costas? Essa mulher era assim. E a Bíblia, Jesus disse que aquela mulher era uma filha de Abraão. Quando fala filha de Abraão, está falando filha de Deus, uma cristã. Mas você sabe o que faltava naquela mulher? O verdadeiro conhecimento. O que faltava naquela mulher era o verdadeiro conhecimento. Se aquela mulher era uma filha de Abraão, quando fala, repito, filha de Abraão, está dizendo filha de Deus, filha da fé, e ela andava encurvada, é porque ela não conhecia o verdadeiro evangelho. Para você ser liberto ou liberta de uma força do mal, não precisa você gritar, se espernear, chorar, se lastimar, fazer votos longos, dar tudo, fazer campanhas, corrente de 21 dias, 7 dias. Não, isso é coisa judaica, do judaísmo. Nós temos que orar e jejuar sim, mas não coisas prolongadas para não anular a morte de Cristo e buscar justiça própria. A tua justiça própria não vai mudar a tua vida, o que vai mudar a tua vida é a justiça de Deus. A oração e jejum é para nos deixar concentrado no Senhor. Então aquela mulher era uma filha de Abraão, uma filha de Deus, mas andava encurvada, com lombo nas costas. Jesus, quando olhou para ela, tocou nela, ela foi liberta. Ela não fez campanha, não fez corrente, ela apenas conheceu o verdadeiro evangelho, a graça de Cristo. Nós somos libertos, nós prosperamos, nós somos curados pela graça de Cristo em nossas vidas. Esse negócio de campanha, corrente, coisas prolongadas para te deixar você mais preso ainda. Corrente já diz tudo. Aquela mulher andava encurvada, ela vivia numa corrente de Satanás. Jesus disse que ela vivia presa. Ela vivia presa. Se estava presa, estava acorrentada. Jesus quer te libertar. Ele quer te salvar também. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia e você verás a glória de Deus. Mas as faixas têm que sair do seu corpo. Deus te abençoe. Não apenas ressuscitar. As faixas têm que ser tiradas da sua vida. Talvez as faixas da sua vida é a religião. Quebra de princípio. Depender e andar na palma das mãos de pregadores e de pastores, como se você não tivesse acesso a Deus através do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.